Olá, eu sou Andréa Brandão, escritora. Estamos aqui hoje com mais um episódio do Bate-Papo Cultural. E trazendo, né, um bate-papo bem especial, trazendo duas pessoas que me foram apresentadas através da literatura, e a gente traz aqui uma novidade muito bacana. Então, vamos falar aqui de uma antologia lançada, né? Recebemos hoje Gustavo Coelho, escritor também, e Carlos Franco, que é o editor jornalista responsável aí pela editora Olímpia. E a gente vai falar, como é o objetivo do quadro, falar um pouco sobre os bastidores dessa obra e do projeto em si. Então, sejam muito bem-vindos. Obrigado por vocês aceitarem o convite para trazer para o nosso público, né, essas novidades. E aí eu já passo para vocês se apresentarem e a gente já iniciar falando sobre a antologia e a Conexão Olímpia. Sejam bem-vindos. Obrigado, André. Gustavo? Olá, tudo bom? Meu nome é Gustavo Coelho, eu sou escritor, né? Sou autor de duas obras, a primeira é a Crisântemo e a segunda é Os 13 Contos. Eu estou junto com o Jimmy Huss, agora, no dia 8, organizando um evento, reunindo todos os autores de Uberlândia possíveis, né? Em parceria, obviamente, com a editora Olímpia, pelo Carlos, né? Para apresentar uma tarde de autógrafos, né? Que vai reunir os diversos autores locais para você ter um networking, para você conversar com ele, tirar dúvidas, verem as obras que estão sendo produzidas hoje aqui em Uberlândia, né? E sem o apoio, inclusive, da editora Olímpia, né? Porque a editora Olímpia é a nossa grande parceira nesse evento, né? E que originou, inclusive, o nome. A Conexão Olímpia é justamente a conexão de todos os autores possíveis, locais, junto com a editora Olímpia, né? Então, esse evento, em parceria com o Jimmy Huss, né? Que é um quadrinista aqui de Uberlândia, né? Foi originado justamente para poder reunir essa gama de autores em um local só. Então, isso aí resume-se, né, a Conexão Olímpia. Aqui. Perfeito, Gustavo. Muito obrigada aí por contar para a gente aí como que começou. Agora o Carlos, né? O Carlos Franco vai falar para a gente também um pouquinho da editora Olímpia e como que ela entrou nesse projeto. E aí pode se apresentar também, fique à vontade. Olá a todos e a todas. Eu sou Carlos Franco, sou jornalista e escritor. Desde 2005 eu tenho a editora Olímpia, né, e há um pouco mais de 6 anos instalada aqui no Grife Shopping, na Avenida Rondon Pacheco, em Uberlândia. Ela se tornou necessária, a criação dela se tornou necessária, porque eu tenho uma carreira de 30 anos no jornalismo, né, e também com passagens por agências de publicidade. Num determinado momento, a partir de 2005, que foi quando eu abri a empresa, houve um processo de pejotização, ou seja, da gente emitir nota fiscal para quem trabalhasse. Como eu nasci em Uberlândia, achei mais prudente, mais fácil para mim, por uma série de questões, abrir a empresa aqui. E desde então, e nos últimos 6 anos, tenho me dedicado mais à produção literária. Por esse motivo, quando o Gustavo, o Jimmy Huss, me falaram da dificuldade de vários escritores da cidade em ter um espaço para expor as suas obras, eu achei que não teria o menor problema, o menor constrangimento em abrir o meu espaço, mesmo que para outras editoras concorrentes, sem nenhum problema em fazer isso, e porque o objetivo maior de quem tem hoje uma editora ou de quem tem uma livraria é que se formem novos leitores. E só se forma novos leitores trazendo uma gama mais diversificada de autores. Portanto, esse projeto, que quando ele me sugeriu abrir o espaço para uma tarde de autógrafo dos diferentes autores, eu achei perfeito, porque assim a gente consegue torná-los mais públicos, torná-los mais presentes junto aos leitores e, ao mesmo tempo, trazer uma formação de novos leitores, que é o que nos interessa. Perfeito, Carlos. Assim, esse projeto é muito bonito, inclusive eu participando também, né? Muito feliz de participar disso.
também lá junto com o Clube dos Escritores. Então, cada vez essa classe ficando mais unida, mais forte. Eu entendo que isso não é concorrência, isso é união para um objetivo maior, né? Que é isso que você falou aí, que é captar novos leitores e também colocar a gente de forma a ser conhecido também na própria cidade. Então, já falando um pouco desse projeto, avançando um pouco mais, vamos falar sobre o tema, né? E, pelo jeito, é um primeiro da série, né? Aí, se você quiser dar aí falar um pouquinho mais sobre essa série e como que surgiu o nome, né? Para essa primeira antologia. Conta para nós aí. Vamos lá. Dentro do Clube de Escritores, que é uma boa iniciativa da Biblioteca Municipal de Uberlândia, eu percebi que a maior dificuldade que muitos têm é o acesso, tá, a editoras e editores. E então nós resolvemos facilitar essa estrada, né, por meio de antologias, né, e essas antologias ganham uma série, né, que é a série chamada Flores do Cerrado. Dentro do Flores do Cerrado, nós desenvolveremos diferentes temas. O primeiro tema é brinquedos e brincadeiras, e esses temas que nós vamos trabalhar são temas mais universais. Por serem mais universais, eles permitem novos olhares e novas visões, e multidisciplinar também, com poemas, com contos, com crônicas, com histórias em quadrinhos. Dessa forma, a gente abre, né, para um projeto que possa abrigar, abarcar todas as formas em que a literatura se apresenta, né, como uma importante pilastra da nossa cultura. Brinquedos e brincadeiras é comum a todos. Então, tivemos uma participação bastante expressiva, né? Esse projeto pretende, da mesma forma, estimular a leitura e, ao mesmo tempo, revelar novos talentos da literatura. Ao revelar os novos talentos, ao termos uma gama de autores, nós também conseguimos trazer mais público para o projeto, porque a ideia sempre é a gente ampliar o nosso público, os públicos de acesso. E as antologias são a forma mais tranquila de que todos conhecemos, todos os editores conhecemos, de contemplar o maior número de escritores, porque isso nos permite ampliar, né, o número de escritores participantes e, ao mesmo tempo, trazer novas visões sobre o mesmo tema. Tá? O próximo tema, dando um spoiler aqui para a Andréia, né, e para os seus telespectadores, né, porque nós estamos no YouTube, então são telespectadores. O Spotify próximo também, viu? Spotify também. Então, o tema do próximo será Trem de Minas. E por que Trem de Minas? Porque em Minas tudo é trem. Não é só o trem de ferrovia, mas é aquele trem bom, aquele trem que eu estou carregando nas costas, aquele trem que me atrapalha, aquele trem que me ajuda. A borracha é um trem que a gente... trem doido, esse que apaga tudo. A caneta que tinge a camisa, ô, trem maluco essa caneta. Tudo para o mineiro termina em trem. Então, vamos brincar de trem. Perfeito, Carlos. Assim, isso é muito gostoso, porque a literatura tem disso, né? Essa brincadeira com palavras. A antologia nos dá a experiência de vários escritores, aí falando um pouquinho com o Gustavo, que também é colaborador com, né? Ele vai falar para nós qual que foi a colaboração, além de ajudar a organizar, mas ele também fez parte, né? Produzindo aí. Pode falar um pouquinho, Gustavo, sem dar spoiler do seu conteúdo, mas falando com o que você está contribuindo aí nessa antologia. Vou dizer com que eu brinquei. Uhum. No caso, eu tenho um projeto novo, que inclusive eu vou iniciar, que é um projeto de história em quadrinhos, né? E a ontologia me trouxe a oportunidade de colocar um dos meus roteiros na própria antologia. Como eu não sou desenhista, eu conto com o apoio de outros desenhistas, eu tive que utilizar a inteligência artificial para fazer os meus desenhos, né, nesse caso. Mas toda a minha roteirização da história em quadrinho está na antologia. E, juntamente com a história em quadrinho, o Carlos me deu a oportunidade de também publicar um conto, um dos meus contos na antologia. E, como de costume, eu não trabalho com muitos contos
vamos dizer, infanto-juvenis, né? Eu fiz um conto um pouquinho mais misterioso, daquele estilo de horror, entendeu? Mas utilizando, né, o mote feito pelo nosso amigo Carlos aqui, né, do Brinquedos e Brincadeiras. Inclusive, eu achei bastante interessante esse tema, essa temática, que ela deu a oportunidade de todo mundo pincelar diversos tipos de sentimentos, diversos tipos de visões em relação a brinquedos e brincadeiras. Não somente o brinquedo em si, ou a brincadeira em si, mas tudo aquilo que remetia, ou que remetesse, aliás, a brinquedos e brincadeiras, de uma forma, desde que seja saudosista, uma forma tangível mesmo do próprio brinquedo ou brincadeira, ou lúdica em si, essa antologia deu a oportunidade. Isso eu achei legal demais, né? A imaginação foi que foi. Apesar que o próximo eu vou ter um desafio pela frente, né? Porque, infelizmente, eu não sou mineiro, né? Eu sou carioca, mas eu acho que eu vou conseguir transpor essa barreira, né? Ainda mais vivendo já há 20 anos aqui na cidade. Já sabe o que é trem, né? Sabe? Eu não sei, né? É um trem bom, né, Carlos? Trem bom, trem doido, tanto faz. Mas é muito interessante essa Você só não questão. pode perder o trem. É verdade. Só não posso Agora, perder essa estação. muito bem. Então, essa questão aí do tema, até que eu, quando falaram, eu falei, estou lançando 3 livros, eu estou assim, sem saber se eu tenho alguma coisa. E procurando aqui nos meus escritos, que eu sempre gostei muito de escrever, encontrei aqui uma crônica que não é nos gêneros que eu costumo escrever, ela é mais saudosista, ela me resgata o tempo de criança, que eu escrevia muito, gostava disso, e foi assim, muito bacana, porque eu falei, eu vou mandar, se eles aceitarem minha crônica, é essa, se não aceitar, eu vou ficar para a próxima. Mas foi muito bacana, assim, a forma que foi conduzido o processo, aí a gente já entrando nos bastidores da proposta, do projeto, do edital, assim, quero parabenizá-los pela Obrigado. rapidez, pela clareza, pela assim, o conjunto, né? Que eu acho que assim, quando a gente foi para esse grupo, para poder com essa proposta e em tão pouco tempo idealizar um evento e já fazer tudo acontecer, que isso é tudo muito lento, né? Aí falando um pouquinho depois eu passar para o Carlos, para ele contar um pouquinho do processo editorial, né? Que tem, que o povo vê o livro pronto, não imagina por trás o quanto de de etapas que foram sendo vencidas, desafiadas, trabalhar com vários autores de vários gêneros, de várias visões. Então, isso é um desafio, né? Acabou sendo um desafio gostoso. E, assim, eu quero, novamente, parabenizar pela iniciativa, pelo projeto, que eu estou feliz de participar, apesar de já ter outras obras solo. Essa parte da experiência da antologia, o que ela traz? Ela traz para nós, escritores, uma oportunidade imensa, né, de participar, de falar um pouco, escrever um pouco do que a gente faz, e para o leitor também conhecer outras visões, outros autores, Exatamente. estilos, e também, não deixando menos importante, a questão de viabilidade financeira, porque hoje um projeto editorial não é barato. Mas uma vez que ele é dessa forma, né? Ele se viabiliza, né? Então, isso é muito bacana, é muito interessante. Então, vamos já seguindo um pouco mais aí, falando também, Carlos, se você quiser falar da operação em si aí, de como que foi esse projeto editorial, falando um pouquinho das etapas, só para quem não conhece, saber do editor, como funciona, é legal. Uma operação editorial, ela é bastante complexa, porque ela envolve uma cadeia de produção, né? No caso das antologias, que nós consideramos um instrumento importante para lançar novos autores, para conquistar público, você disse tudo. São as diferentes visões reunidas num único livro. Então, o leitor tem uma oportunidade de, sobre um mesmo tema, brinquedos e brincadeiras nesse caso, tá? Levar um susto com o Gustavo, ou ficar nostálgico com a Avenida de Capinópolis, onde a Andréia brincava, ou o sertão de Goiás, da onde veio a Dona Vicentina, e aí vai vários autores trazendo as suas experiências
as suas memórias e a forma com que brincavam. Então, isso é fundamental. O trabalho é intenso, porque, no caso de uma antologia, nós temos que ter uma temática aberta. Então, é preciso buscar uma temática capaz de agrupar as pessoas e não de desagrupar as pessoas. Então, geralmente, são coisas que tenham tocado no universo coletivo, né? A infância, brinquedo e brincadeira é uma coisa que todos nós estamos conectados a isso. A região que estamos é o Triângulo Mineiro. E aqui uma região que foi desbravada pelo trem. Foi a estação da Mogiana. Ela sai de Campinas em São Paulo, quando São Paulo começa a intensificar a cultura do café, e ela acaba atravessando, né, o Rio Grande para buscar calcário, né, na região de Sacramento. Tá? E daí ela vem até Uberaba, e de Uberaba ela vai para Uberlândia, e aí essa Mogiana acaba sendo um ponto de irrigação, né, e de desenvolvimento dessa região. É bom lembrar que o Triângulo Mineiro antes fazia parte de Goiás, tá? Então, isso aí é um outro assunto, são assuntos que a gente pode ir abordando ao longo do tempo. Mas assuntos que possam abarcar as pessoas, ou seja, que elas possam, eu quero participar desse. O Gustavo, por exemplo, como é carioca, né, ainda não aprendeu a falar esse trem doido que a gente fala aqui, mas ele já outro dia me falou assim, não, vamos ali naquela lanchonete comer aquele trem. Então, já aprendeu a ser mineiro, né? Porque mineiro come trem, dorme com trem, chama de trem doido, chama de trem bom, que trem doido, que trem maluco, mas o trem está presente na vida do mineiro. E presente desde o tempo dos bandeirantes que desbravaram a região, porque eles carregavam nas mulas trem, né? Então não era, ainda não tinha as ferrovias, mas a primeira coisa que o cara fazia, não, cadê o trem que eu tenho que levar no burro? Aí levava o trem no burro, montado no burro. Na verdade, eram os mantimentos, né, até as armas, esse trem e tal, enfim, qualquer trem. Então, isso aí eu acho legal. Mas é claro que por detrás disso existe a leitura crítica, que é fundamental da gente ver se as coisas estão realmente encaixadas, existe revisão, existe diagramação. Vencida essa etapa, existe a capa, que a gente tem que começar a se debruçar sobre a capa, né? Essa capa mesmo, a que chegamos, tá? Estamos com uma ilustração de crianças brincando, do Jean-Baptiste Debré. Tá? O Debré foi um dos primeiros aquarelistas a retratar o Brasil, né, ainda na época de Dom Pedro I. Ele também trabalhou na corte de Napoleão, a corte francesa de Napoleão. E nós tivemos que buscar ele. Nós, a princípio, até pensamos que seria mais adequado para a gente, pela proximidade também com essa região de São Paulo e volta do Rio Grande, né? E o Cândido Portinari era de Brodowski. Mas o Cândido Portinari, as obras dele ainda não estão em domínio público, e quando você depende de utilizar alguma coisa que ela tem direito autoral, ela tem um pertencimento de direito autoral, isso se torna complexo, principalmente em projetos coletivos. Porque projetos coletivos, como as antologias, a gente tem que tentar trazê-lo para os autores a um custo mais reduzido. E também para os leitores, porque a ideia tanto é tornar visíveis os autores, como também atrair o público leitor. E aí, dentro dessa diversidade de visões diferentes, poema, história em quadrinho, a gente tenta seduzir este leitor. Os leitores, felizmente, estão voltando, depois de uma grande temporada apenas no digital, eles começaram a perceber o prazer de ler um produto físico, ou seja, um livro, né? Infelizmente, nessa trajetória do avanço, né, das redes sociais, que, por sua vez, nos permite nos conectar aqui, e estamos falando por meio delas, né? Mas, por outro lado, elas acabaram, por exemplo, com alguns produtos culturais que tinham uma importância, que era aquele jornal que se lia de manhã. Esse é um hábito que foi sumindo. Hoje é muito raro a gente ver um jornal impresso na mão de alguém nos cafés ou no transporte público, o que antes era muito comum. Se sentava nos cafés para se ler o jornal ou recebia de manhã na porta, e a primeira coisa que se fazia era aquele cafezinho, coisa também de mineiro, com o jornalzinho na mão. Infelizmente, essa realidade mudou. Mas o livro ainda continua aquele companheiro da noite, o companheiro das viagens. Então, você vai fazer uma viagem de turismo, você carrega um livro.
né? E você, com isso, viaja também para outros universos da ficção ou até mesmo da realidade. Isso, e é isso que é a mágica da literatura, que eu acredito nisso, desse envolvimento e nessa imersão que ela proporciona. Agora, falando um pouquinho da parte prática, o Carlos, quantos autores participaram da antologia? Você tem de cabeça aí? Eu acredito que mais de 15 autores, tá? Todos? E todos deverão estar presentes aqui no lançamento da antologia, que será no dia 8, né, conjuntamente com a Conexão Olímpia, em que eles também poderão expor as suas obras, né? Perfeito. O Gustavo se empenhou muito nisso, trabalhou muito nisso, tanto o Gustavo como o Jimmy Russo. O Gustavo Coelho está num empenho incrível nisso, né, para tornar real essa taxa de autógrafos, e que ela tem como complemento, claro, o lançamento da antologia, porque essa antologia é uma forma da gente tornar o clube de escritor também um pouco mais fortalecido, porque na medida em que eles vão aprender no processo editorial, a gente acredita que isso vai melhorando não só a qualidade da produção, como também trazendo cada vez mais novos leitores. Perfeito. E, Gustavo, como é que foi o desafio aí de juntar essa turma, de convencer as pessoas também, de participar aí, de elaborar, né, coordenar? Porque, assim, como você teve essa articulação, você e o Jimmy, como que foi esse desafio? Conta um pouquinho para nós sobre isso. Então, no caso, que eu andei percebendo, ainda mais nos eventos que eu participei, né, tanto a Feira Cultural, como também teve o Encontro dos Escritores lá na biblioteca, né, eu vejo que os escritores não possuem, né, um vínculo, um- uma massa, uma união em específico. Eu vejo que é muito cada um por si, Deus por todos, né? É difícil você encontrar um coletivo de escritores que trabalhem em conjunto como a Black. A Black eu vejo que eles têm uma integração entre eles, eles sempre estão um por todo, todos por um, né? Mas dificilmente eu vejo isso em, em forma de outros escritores se unindo e para trabalhar em conjunto, para buscar um objetivo em comum. Então, juntamente com o Carlos, eu estava conversando com o Carlos, com o Jimmy Ruiz, o Roger chegou a até mesmo participar dessa conversa nesse encontro que teve, nessa feira dos escritores que teve lá na Biblioteca Municipal, e chegamos a comentar, né, que a gente poderia fazer. O Robson da Subsolo estava junto na época, só que ele saiu um pouco arretado, né, vamos dizer assim, e acabou não participando dessa construção, vamos dizer assim. E quando eu fui visitar com o Jimmy Ruiz, o nosso amigo Carlos, na Editora Olímpia, nós começamos a traçar uns objetivos para poder montar esse evento, né? E conseguimos, através do Clube de Escritores aqui de Uberlândia, né, convocar uma grande parte em conjunto ao coletivo da Antologia, né? E deu-se o evento. Só que temos algumas barreiras ainda a transpor, né? Nós temos já todo o coletivo de autores para ir, nós estamos fazendo os esforços de comunicação, tivemos apoio, não podemos esquecer, nem eu e Carlos podemos esquecer, o Diário de Uberlândia, com o Felipe, ele nos apoiou, entendeu, na forma de comunicação, está fazendo, inclusive, um chamado populacional para poder visitar o evento, contando um pouco da história dele também, né? E então conseguimos até uma boa repercussão em si, né? Mas ainda falta, como estamos num período meio obscuro, né? Férias escolares, o Delmo morreu ontem, e aí parou-se praticamente a questão da gestão pública, né? Então, muitas coisas foram paradas esses dias e estamos tentando transpor essa barreira, né? Tanto que, aparentemente, era para eu ter pego o material de divulgação e eu não consegui ainda pegar na gráfica, porque não está pronto. Então, assim que estiver pronto, a maior preocupação que tenho agora que transpor, junto com o Jimmy e o nosso amigo Carlos aqui, é poder levar o evento para o mercado, porque nós temos já todo mundo organizado para se expor lá, na editora. Agora temos que trazer esse público, tem que ter um merecimento, é meritocrático dos autores que estão expondo, ter esse retorno. Então, eu vou batalhar agora para buscar divulgar isso pelos 4 cantos de Berlândia.
né? Para trazer esse público para as pessoas. Vai ser Perfeito. difícil agora? Vai, mas eu acredito que eu consiga. Eu vou lutar, inclusive já conversei com o Carlos da Editora Olímpia, e vamos tentar, inclusive, ver pelas conexões ali que ele tem com alguns colégios, né? Que na frente da Editora Olímpia tem um, para ver se leva os estudantes, leva a sociedade em si. Eu vou fazer um trabalho de panfletagem, vou ver como é que eu posso fazer esse trabalho, divulgar nas livrarias, diversas livrarias que tem em Uberlândia, e buscar cada vez mais repercutir o evento. Não temos nenhum fim lucrativo, não é uma coisa que estou fazendo para os autores e para os leitores de Uberlândia, não busco nenhum retorno em relação a financeiro, né? O Carlos também é uma pessoa que está de bom coração, que está cedendo o espaço, o tempo dele, entendeu? Para poder realizar esse evento, entendeu? E principalmente a antologia, porque a antologia é uma coisa que eu nunca vi. A primeira vez que eu vi foi com o Carlos. É uma pessoa que não teve lucro, não buscou lucro, passou o valor, praticamente é o valor que saiu da produção, passou para os autores. Não cobrou diagramação, revisou, selecionou, tudo por conta própria, entendeu? Ou seja, nenhum ônus da produção da própria antologia teve. Então, é uma coisa até que é difícil de ver. A gente vê que é por amor mesmo que ele fez isso, Tá. entendeu? Assim, Então, só já indo para nosso final, por devido tempo, né? Até para não estender muito, é assim, vamos agradecer. A literatura tem essa característica de unir pessoas que fazem por amor, que fazem por propósito, né? Então, assim, vamos já caminhando para o final aí da nossa live, agradecendo vocês por estar aqui, viu, Carlos? Muito Obrigado, André. por você estar aqui, por você fazer toda essa parte aí que o Gustavo comentou, que participando Obrigado. mesmo ativamente. Parabéns para a Olímpia, parabéns para o Gustavo. Coloco também aqui o canal para outros escritores que quiserem dar antologia, fazer aqui um momento para a gente também criar material de divulgação. Eu fico, além de participante, eu também me disponho a colocar os canais que eu tenho, a minha rede também, em função de divulgação. Então, já vamos finalizar. Quer deixar uma palavra final aí, Carlos? Olha, eu quero primeiro agradecer a todos do Clube de Leitores, do Clube de Escritores, né, pela acolhida que nós tivemos, né, tanto no projeto da Conexão Olímpica, como no projeto da antologia, que ele vai continuar a seguir. No primeiro momento, algumas pessoas olham assim, mas será que vai sair? Né? Como é que essa antologia sai? Qual é a qualidade dela? Eu acho que a hora que eles se surpreenderem com a antologia saindo, a qualidade dela, o apoio que nós tivemos, o Gustavo enfatizou, do Diário de Uberlândia, eles vão perceber que a antologia é coisa de gente grande e que é coisa de gente grande, pequena, que será grande e terá grandes leitores, e esse processo irá continuar, já que com brinquedos e brincadeiras a gente inicia a coleção Flores do Cerrado. A gente não Perfeito. termina no Brinquedos Está e começando. Brincadeiras. Ele segue. Parabéns, muito Tá, muito obrigada. obrigado. Gustavo, você quer deixar a última palavra aí para a gente já encerrar? eu só vou convidar mais uma vez a todos os seus, no caso, seguidores, né? Todas as pessoas que estão, no caso, nos ouvindo, nos vendo, aqui, dia 8 no Grife Shopping, 8 agora, de agosto, no Grife Shopping, estaremos lá, em frente à Editora Olímpia, vão ser 20 e poucos autores que estarão reunidos lá, em conjunto do Clube de Escritores de Uberlândia, e estamos realizando uma ação para vocês, para aquele que é leitor, para o berlandense, e conhecer um pouco da cultura local, dos autores locais, tirarem suas dúvidas, verificar as obras que estão sendo produzidas aqui em Uberlândia e, quem sabe, participar do clube de escritores, ou até mesmo tem um projeto guardado, queira lançar um livro. Temos o Carlos aí, que trabalha para poder estar lançando sempre novos autores. Então, dia 8 de agosto, a partir das 14 horas, Grife Shopping, pode nos procurar lá, que vamos estar trabalhando para a população.
Muito obrigada a vocês, agradeço também quem vir depois assistir nossa live, vamos divulgá-la antes do lançamento, que é para fazer esse movimento. Você gostou desse tema, você curtiu, compartilha, conta para nós nos comentários aqui qual foi a brincadeira, né, que você teve aí de infância que te marcou. Vamos interagir, vamos compartilhar e prestigiar os escritores de Uberlândia. Então, muito obrigada a todos, né, que passaram por aqui, aos convidados também, e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Muito obrigada.